São tantos dados econômicos bons do governo de Lula, a gente acaba se passando e deixando de comentar sobre alguns dados importantes. Esses dias eu dando uma olhada e revisando alguns dados, eu vi que as nossas reservas cambiais, elas aumentaram já e muito no governo de Lula novamente. Qual é a importância dessas reservas internacionais? Veja, é bom que se diga que antes do governo de Lula, de Dilma e do PT, o Brasil não tinha costume de acumular reservas, pois os economistas da nossa direita, os economistas neoliberais aqui do Brasil, sempre cravaram que era um desperdício, que era errado o governo armazenar reservas internacionais. Foi após a entrada do governo de Lula, de Dilma e do PT, com seus economistas aí, seus doutores, que o Brasil mudou. O Brasil não só passou a acumular muito mais reservas internacionais, como eu vou mostrar a vocês aqui nesse gráfico. Observe que até o final do governo de Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tinha déficit nas exportações e importações, ou seja, saía mais dólares aqui do que entrava, o que colocava a nossa balança comercial sempre no negativo, e o Brasil sempre tendo que pedir dinheiro emprestado a organismos internacionais como o FMI. E com isso o FMI era quem dava as cartas e as diretrizes econômicas para o Brasil seguir, que na maioria dessas diretrizes eram todas prejudiciais ao nosso país. Com a entrada do PT no governo, o PT passou a valorizar mais esses superávites comerciais, né? Já tinha feito um acordo com o Fernando Henrique Cardoso antes de Lula assumir para ele liberar o câmbio, e o PT então assumiu a responsabilidade de pagar a dívida contraída por Fernando Henrique Cardoso com o FMI. E o que aconteceu foi que o Brasil, a partir do momento que passou a acumular reservas internacionais nos governos de Lula, de Dilma, do PT, mas nunca o FMI veio ao Brasil dar palpite na nossa economia, nem se intrometer e nem passar medidas draconianas para a nossa economia, para o nosso povo. Então essas reservas na verdade, um colchão que salva o Brasil dos especuladores internacionais. São essas reservas aí que segurou o Brasil para que ele não quebrasse com Temer e com Bolsonaro. Veja só que paradigma. Os bolsominions, os bolsonarentos, todos falam que Paulo Guedes, né, que para mim, eu costumo chamar ele carinhosamente de pau pro Guedes, era e é o maior economista do mundo, se não da galáxia inteira, né? Mas esse mesmo pseudo-economista, que é na cabeça oca deles o melhor, foi diminuir as nossas reservas internacionais. Então o que aconteceu? Foi que no governo de Bolsonaro e Paulo Guedes, né, mais conhecido como Paulo Guedes, o melhor economista da galáxia, o Brasil perdeu de suas reservas internacionais 65 bilhões. O Brasil chegou a perder 65 bilhões em apenas 4 anos do governo irresponsável de Jair Messias inelegível Bolsonaro. E agora, em menos de 2 anos de governo de Lula, o Brasil já recuperou 45 bilhões dessas mesmas reservas. São essas reservas aí que vão formar um colchão de proteção do nosso país contra o ataque de agentes do mercado especulativo, dos especuladores, do mesmo povo que Bolsonaro e Paulo Guedes acharam um jeitinho de transferir 65 bilhões para o bolso deles. Que é isso, meu filho? Calma. De quem é esse jegue? De quem é esse jegue?